Olá, eu sou Marcelo Furtado. Começa agora o programa Checkmate, temporada Desafios para o Futuro do Rio Grande do Norte. O programa Checkmate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada, a cada programa entrevistaremos pessoas que se destacam em diversas áreas do conhecimento, para falar sobre as perspectivas para o futuro do nosso estado. Quem apresenta o Checkmate é o jornalista Ranieri Souza. Seja bem-vindo, Ranieri. Muito obrigado, Marcelo. Vamos juntos em mais uma edição do programa Checkmate. É hora de saber quem é o nosso convidado do dia. Gleidson Gadelha é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte, possui graduação em Direito, especialização em Direito do Trabalho e mestrado em Direito Constitucional. Antes de ingressar na carreira de Procurador do Trabalho, atuou como oficial de Justiça e assessor do TJRN no período de 1997 a 2009. Atualmente é professor da Escola Superior do Ministério Público da União e da Escola de Magistratura do Trabalho da 21ª Região. Seja muito bem-vindo ao programa Checkmate, Procurador Gleidson Gadelha. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com todos vocês. Procurador, para me ajudar aqui nessa entrevista, eu tenho aqui a participação de estudantes do curso de jornalismo da UFRN. São eles Marcelo Furtado, que fez a nossa abertura, William Medeiros, Luana Yasmin e Samara Bezerra. Bom, eu queria começar aqui entendendo na nossa entrevista quais são os conceitos que são muito utilizados hoje em dia no mundo do trabalho, de trabalho plataformizado. Como isso funciona? Quais são as preocupações do Ministério Público do Trabalho com relação a esse tipo de trabalho e prioritariamente aqui no Rio Grande do Norte? A grande inovação desse termo trabalho em plataformas é você criar uma interface entre quem presta o serviço e quem recebe o serviço. Antigamente as pessoas contratavam quem trabalhava com elas diretamente. Eu quero uma pessoa para me prestar um serviço, eu ligo para a Samara e digo assim, olha, eu estou precisando de uma pessoa tal. Depois, grandes empresas se organizaram para fazer esse papel. Agora, isso acontece por meio totalmente telemático. Através de programações que são inseridas através de códigos, algoritmos, que escolhem as formas de você prestar esse serviço. Isso é tão fora da nossa visão clássica, tradicional de contratar, que às vezes a gente se perde, a gente não consegue visualizar o grande problema, a gente não consegue visualizar fácil que existe uma relação de trabalho ali. A gente acha às vezes que a pessoa é dono do próprio trabalho, porque ele está interagindo com a máquina, com a plataforma. E aí a gente sabe que existe muita judicialização dessa relação de trabalho aqui no nosso país. De que forma o Ministério Público do Trabalho atua nesses casos? Quando, por exemplo, a gente vê, trocando aqui na prática, um motorista de aplicativo ou um entregador que vai lá no restaurante, pega e entrega, quando ele sofre um acidente, quando ele tem algum tipo de prejuízo na sua saúde ou nessa relação de trabalho, de que forma ele pode procurar a justiça para ter algum tipo de direito? Ou isso não é possível? Primeiro, não é só no Brasil. Existem essas discussões no mundo inteiro. Assim, países desde os Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, França, todos esses países têm discussão. Alguns encaram as plataformas de maneira até muito mais rígida que o Brasil quer propor. Claro, isso aqui no Brasil nós temos uma tradição de ter uma garantia de trabalho. Nós construímos a nossa forma de entender trabalho através de um padrão que a gente chama emprego, relação de trabalho. Nós temos isso muito bem disciplinado na legislação, na Constituição, na CLT, em várias outras normas. Quando veio essa questão de plataformas, isso mais ou menos entrou em choque. Onde é que a gente coloca esse povo? Qual é a classificação deles? Essa é a grande primeira questão. A outra questão é que, na prática, se viu, e a gente vê todo dia nos hospitais, que as pessoas que prestam esses serviços acabam, quando sofrem um acidente, sozinhas, doentes ou mortas. Para vocês terem uma ideia, aqui no Rio Grande do Norte, no maior hospital de saúde aqui de urgência, nós temos 750 pessoas derivadas de acidente de motocicleta todo mês.
Algumas delas não vão voltar para casa, outras vão ficar com sequelas. E nesse momento começa a perplexidade. O que nós estamos fazendo? As pessoas estão sendo tuteladas? E se observa que não, as pessoas não estão. Nós temos o problema do enquadramento, que é jurídico, e nós temos o problema prático, o problema previdenciário e o problema de saúde. Aí o Ministério Público entra, não só o Ministério Público do Trabalho, mas todos os Ministérios Públicos, o Ministério Público do Estado, o Ministério Público Federal, para discutir como a gente pode melhorar as condições dessas pessoas, dando maior garantia para elas nessa prestação de serviço. E, em alguns casos, nós pregamos que precisa de mais recurso jurídico. E alguns vão chamar isso de relação de emprego. Vamos agora à primeira pergunta dos nossos estudantes, que será feita por Samara Bezerra. Gleidson, no sentido dessa sua fala, quais você acredita serem as tendências futuras para o modelo de teletrabalho e como as organizações estão se preparando para isso? Ótima pergunta. Sim. Ninguém está preparado para o futuro. Nós vemos isso em todos os lugares. Quando a gente trata de trabalho, isso fica mais evidente ainda. Existe sempre um grande atraso entre a nossa formação como estudante, a gente passa 22 anos para chegar a uma formação universitária completa. Começa como criança, vai correndo tal, faz mestrado, doutorado, uma formação. O mundo se reinventa tantas vezes que aquilo que a gente estudou às vezes nem serve. O mundo do trabalho é bem mais rápido do que a nossa mente escolar. Hoje nós não sabemos até, se eu perguntar aqui, nenhum de nós vai saber quantas plataformas existem. Todo dia inventam dezenas. A gente tem hoje até um mundo totalmente virtual, plataformas que lidam com o mundo totalmente virtual e há prestação de serviço lá dentro. Qual é a grande prospecção para o futuro? É que cada vez mais as plataformas vão existir, a gente vai ter que aprender a lidar com elas e as pessoas e os governos e as associações, empresas, vão ter que criar mecanismos para garantir que as pessoas consigam prestar seu serviço nessas plataformas, mantendo a condição de saúde física, mental, familiar e ainda tendo condições de remuneração de vida, né, para chegar o momento e ter um momento de descanso, porque ninguém é de ferro, né? A gente precisa descansar. Esse é o grande desafio. Só isso. Vamos aqui a mais uma pergunta. Agora quem faz é Luana Yasmin. Gleidson, parece consenso de que o teletrabalho aumenta o rendimento do trabalhador. Você concorda com isso? Qual você acha que é a relação entre esses dois fatores? Luana, existe uma relação sim. O teletrabalho, na verdade, ele deve ser encarado como mais uma ferramenta, mais uma forma, mais um regime de prestar serviço. Não existe algo que seja bom nem ruim para todo mundo. E no trabalho é assim também. Tem pessoas que têm um perfil, tanto que, e alguns trabalhos também que têm perfil, que aceitam teletrabalho. Aceitam de forma integral, forma parcial, através de ajustes, certos momentos, mas não é para todo mundo. Quando a gente vai deferir, quando a gente vai apreciar se aquela pessoa tem direito a um teletrabalho, a gente precisa perguntar qual o perfil daquela pessoa. Aí volta para a questão da Samara. Existe preparação das empresas e das organizações para lidar com as novidades? Você acha que toda empresa tem condições de fazer uma análise do perfil psicológico, proatividade daquela pessoa? Nem todas têm. Se uma empresa tiver, ela vai olhar o perfil da pessoa e vai dizer, olha, o perfil aqui cabe teletrabalho de maneira integral, porque o teletrabalho não traz só aumento de produtividade, pode trazer também perda total da produtividade. A pessoa pode ficar doente. É muito comum quando a pessoa sai do chão, sai de dentro de uma estrutura de uma empresa, a pessoa se perder, não se reconhecer mais. Na prática, na faculdade, as pesquisas mostram, a gente acompanhando as pessoas, a gente mostra algumas pessoas têm um adoecimento enorme. As pessoas perdem referencial social, psicológico. Existe até hoje uma classificação chamada alienação por teletrabalho. A pessoa perde vínculos com o sindicato, vínculos com os colegas, e às vezes a pessoa deixa de ter até alguns tratos pessoais, porque não precisa sair, está em casa de qualquer maneira. Então, o teletrabalho tem que ser pensado para cada pessoa, para cada profissão,
E cada instituição tem que ter uma estrutura que valide isso, na experiência daquela estrutura. Quem faz a próxima pergunta é o estudante William Medeiros. Gleidson, existe uma explicação para pessoas de menor escolaridade serem maioria em trabalhos plataformizados e minoria no teletrabalho? Existe. Existe uma relação. As pessoas, quando não têm acesso a uma certa fatia do mundo do trabalho, elas tentam arranjar o que antigamente a gente chamava de quebra-galho. E um momento, uma passagem. Se você vai entrevistar, como a gente entrevista, aqui a universidade tem alguns programas de direito, da sociologia, que entrevistam essas pessoas. A boa parte dessas pessoas se diz que quando viu a plataforma era uma passagem. Era um momento que ele estava passando na vida. Ali ele ia passar 6 meses, 1 ano e foi ficando. A escolaridade é sempre um grande desafio para você progredir para algumas carreiras. Por outro lado, o acesso ao teletrabalho, o perfil dos trabalhos que aceitam o teletrabalho, são trabalhos, em boa parte, intelectualizados. Pra você ter uma ideia, hoje grande parte de repórteres no mundo inteiro trabalham de onde estiverem. Né? Repórteres de comentários políticos, que são algumas áreas mais específicas, eles prestam trabalho através de teletrabalho. Então, como você vai se formar para ter acesso ao teletrabalho, né? Como você não consegue, você fica onde é possível. E o do possível hoje, o quebra-galho hoje, pelo menos na narrativa dessas pessoas, é o serviço da plataforma. Procurador, a gente tem um outro grande desafio olhando para o presente e para um futuro já próximo, que é a inteligência artificial, que também é uma nova tecnologia que vem tomando um espaço muito importante no mundo do trabalho. A nossa profissão aqui, minha e dos estudantes de comunicação, por exemplo, está sendo bastante afetada pelas inteligências artificiais. Para fazer uma reportagem, para fazer um texto, para publicar, para editar vídeos, publicá-los também. O que é que o senhor analisa que é o mais temerário nessa relação das empresas com as inteligências artificiais? Isso vai danificar ou precarizar ainda mais algumas profissões? Ótima pergunta. Sim, a gente tem... Todas as tecnologias, elas trazem desafios. E a inteligência dita artificial, mesmo na primeira geração, que é uma geração que ainda não é totalmente... Ela não cria sobre ela, né? Porque você tem algumas fases, uma fase generativa que ela cria uma produção sobre ela mesma. Seja qual for a geração, ela naturalmente vai tirar funções ditas mais manuais. Hoje, poucos já aqui fazem um script totalmente na mão, como a gente fazia no início da carreira. Você não, você é jovem. Mas quando a gente ia pensar um script, um roteiro de uma palestra, a gente ia lá e escrevia mão a mão, ponto a ponto. Hoje em dia, a inteligência artificial, seja ela qual for, já nos dá um roteirinho básico. Isso adianta o serviço. Essa também é a lógica no mundo do trabalho, em qualquer lugar. A inteligência artificial pode ser uma ótima ferramenta para adiantar alguns serviços. O grande problema é quando elas tendem a substituir as pessoas e não dá a essas pessoas a possibilidade de fazer uma transição para um outro momento da carreira. Se vocês olharem dados estatísticos, vão ver que boa parte das profissões de hoje já morreram. Já morreram. Elas existem, como diz o professor Boaventura dos Santos, elas existem por um mero apego ao tradicional. Nós nos apegamos aos nossos costumes. Tem profissões que não são, na prática, mais necessárias, mas nós agarramos a elas. Para o lado bom, para vocês, da comunicação social em si, e para nós do direito, da sociologia, é que as profissões que lidam com análise da realidade, formação de opinião, crítica, essas profissões tendem a ser até, em algum momento, fortalecidas pela inteligência artificial. Ela nos dá a possibilidade de fazer pesquisas mais aprofundadas. Hoje em dia, ninguém para mais para fazer o índice de uma pesquisa, ninguém para mais para colocar em formato de ABNT um final de uma dissertação, de uma tese de doutorado. A gente vai lá e coloca conforme a BNT, modelo 2024, item C. Aparece tudo lá lindo e maravilhoso. Nós ganhamos tempo para pensar.
Assim é no mundo do trabalho. No lado das plataformas, é um desafio porque quando as inteligências artificiais são utilizadas com outro tipo de inteligência ainda de primeiro grau, chamado algoritmos. E os algoritmos são programações, são receitas de bolo, que podem ser potencializadas através da inteligência artificial. Juntos, eles podem melhorar e podem também ampliar discriminação, cobranças abusivas de produtividade, né? Formas de gerenciamento e de gestão mais assediadoras. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. É isso, a gente vai precisar fazer uma pausa bem rapidinha, mas não saia daí, o Checkmate volta já. Estamos de volta com o Checkmate, hoje recebendo o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte, Gleidson Gadelha. Procurador, eu queria agora falar de um aspecto positivo. No primeiro bloco tratamos aqui de muitas preocupações com o mundo do trabalho. Agora, e essa discussão atual, por exemplo, de ao invés de 5 dias de trabalho, segunda a sexta-feira, serem 4 no mundo do trabalho? O senhor acha que essa é uma boa saída para aumentar a produtividade e acha que isso é viável de acontecer aqui no nosso país? Inicialmente, não há base, pesquisa suficiente para dizer aqui no país que isso se sustenta. Não quer dizer que não se sustente, né? Nós não temos dados, pesquisas sobre isso, sim, robusta. Algumas experiências pelo mundo já estão sendo feitas. Há uma tendência, à medida que se discute mecanismos de aumentar o acesso das pessoas ao trabalho. Ao mesmo tempo que nós aumentamos mecanismos aqui, plataformas, inteligência artificial, robotização, genética, essas formas algoritmizadas que a gente tem de produzir, por outro lado, você cria desemprego, desocupação. Então, o grande desafio é o que fazer com essas pessoas, tanto da perspectiva de ter acesso ao trabalho, horas de trabalho, quanto ter acesso a uma remuneração. Alguns países já têm preocupações com essas práticas, leis sobre essas duas questões, diminuindo a jornada para baixo da jornada semanal, né? Jornadas de semanas reduzidas, e também aumentando o acesso das pessoas à renda, rendas vitalícias ou rendas complementares. São experiências que o mundo faz. Tem até prêmio Nobel falando sobre isso na economia, na sociologia, discutindo questões de acesso à renda ou redistribuição da fortuna do mundo e também redistribuição das pessoas acesso ao trabalho. Todo mundo trabalha, mesmo que sejam menos horas. No caso do Brasil, a gente não tem nem legislação sobre isso hoje, nem tem pesquisa sobre isso. Algumas profissões já se organizam através de acordos coletivos, que são normas que regem aquela profissão, aquele grupo, aquela empresa, para que tenham experiência sobre isso. A gente está acompanhando para ver o que vai acontecer. Talvez nos próximos anos a gente tenha dados para tratar isso aqui. Vamos seguir aqui com a próxima pergunta, que será feita pelo Marcelo Furtado. Gleidson, quais são as políticas e diretrizes necessárias para garantir um ambiente de teletrabalho justo e equilibrado? Marcelo, uma questão que é a pergunta de $1 quadrilhão. Como você vigiar a pessoa em sua casa? A pessoa está num ambiente, não só em casa, porque acabam com a ideia de que o teletrabalho é feito em casa, é home office. Home office é uma forma. Você pode fazer em qualquer outro lugar. Às vezes você está fazendo teletrabalho aqui na universidade, porque você está trabalhando para outro lugar, né? Você senta ali e está produzindo texto, né? Está ali produzindo texto para outro canto. Então, é possível fazer teletrabalho, não só em casa, mas em outros lugares. Como fazer com que as pessoas tenham acesso à ergonomia, né? Um ambiente ergonômico? Primeiro, dando educação às pessoas. A gente esclarece às pessoas o que é uma ergonomia, o que é uma arquitetura de trabalho saudável, o que é uma cadeira, altura de cadeira, tal. Primeira questão, sempre a educação. Segunda questão é remunerando a pessoa de maneira digna para que ela tenha acesso a isso. Porque entre comer e comprar uma cadeira, né, pelo menos eu, que sou comilão, compro a comida. E as pessoas não podem ser exigidas a ter um padrão se eles recebem mal. Uma solução
que tem os nossos órgãos, assim, órgãos públicos fazem, mas na iniciativa privada é muito difícil, é você subsidiar algumas questões, né? Acesso a um computador, se for necessário, tal. Ou, pelo menos, aquelas pessoas que têm acesso ao teletrabalho são pessoas que provam que têm também condições de ter um ambiente mais ou menos saudável. Mas isso não é difícil fiscalizar. Outra questão é da perspectiva de sanidade. A pessoa está em casa, continua tendo filho, vizinho, obra no prédio, obra do vizinho, o carro do ovo passando. Então, isso tudo, o ambiente da casa não foi pensado para a pessoa fazer uma audiência judicial, para escrever um texto e gravar uma entrevista ao vivo, né? Nem sempre isso acontece. Então, as pessoas passam também pelo estresse psicológico de terem em casa, de manter o seu equilíbrio. E também a questão da desconexão. Existe uma regra no direito do trabalho, todo trabalho, você tem que ter um momento de se desconectar, desligar a tomada, perder a senha do Wi-Fi. Aquele momento que você não quer falar de trabalho. Como você fazer isso se você está trabalhando em casa? Isso são todas questões muito interessantes. Algumas empresas, algumas instituições fazem um manual de acesso ao teletrabalho. Como fazer teletrabalho em 5 passos. Geralmente 5 capítulos, a gente vai explicando cada um desses passos que eu tentei mostrar aqui para vocês. Vamos seguir aqui agora com mais uma pergunta que quem faz é Samara Bezerra. Gleidson, eu queria que você explicasse para a gente, para o pessoal de casa, quais são os riscos de depender somente de plataformas digitais para a geração de renda. Primeiro, você está totalmente num ambiente em que você não tem acesso à fiscalização e transparência absoluta. Por exemplo, as plataformas mais conhecidas, você não tem como auditar. Você é trabalhador, você não vai lá e diz, olha, eu produzi tanto, a fórmula é tanto, porque eles têm flutuação conforme o horário, a demanda, tal. São cálculos tão sofisticados que uma pessoa não tem acesso a fazer. E também não tem acesso ao código-fonte desse modelo. Primeira grande questão. Segunda é que, geralmente, eles têm uma política de punição muito rígida. Às vezes, com um certo número de reclamações, a pessoa é desligada e não tem direito sequer a fazer uma resposta. Isso é uma das questões que a gente apura também, que a gente investiga. E essa pessoa perde acesso à plataforma que é a única fonte da vida dele. Segunda questão. Terceira questão é que as tecnologias mudam. Às vezes a pessoa tem um tipo de trabalho para uma plataforma, ele é empregador de um produto que deixa de existir. E agora? Como é que ele vai fazer? E outra coisa também é que as plataformas não são só de entrega, né? A gente tem plataforma para todas as finalidades infindáveis. A entrega é mais comum, né? É o nosso famoso iFood, né? O Uber que nos leva para os lugares, transporte, né? Mas a gente fica refém dessas tecnologias e do acesso e da transparência delas. Procurador, falamos e estamos falando muito de trabalho, do mundo do trabalho, e nos últimos anos a gente escuta falar numa doença que é o burnout, né? Um termo que é mais ou menos como a pessoa ficar pensando no trabalho, mesmo em casa, mesmo tentando desligar, mesmo no fim de semana, né? Quando ela não deveria pensar em trabalho. O senhor nota aqui no Rio Grande do Norte um aumento de denúncias ou de trabalhadores falando desse assunto? No mundo inteiro, o burnout ou esgotamento devido a condições de trabalho, que é algo que cada vez mais cresce. O burnout ele é um esgotamento emocional, físico, não é só, a pessoa não fica desgastada só da perspectiva emocional. Às vezes a pessoa tem também, ou quase sempre, um esgotamento físico. As pessoas são adoentadas fisicamente. E leva a outras doenças. É muito comum levar a depressões e até a questionamentos sobre a própria vida. É uma coisa muito importante. Aqui no Rio Grande do Norte, como em todo o Brasil e todo o mundo praticamente, as denúncias só têm aumentado. Tem aumentado por 2 motivos. Primeiro, porque o mundo do trabalho ele se torna cada vez mais caótico. A gente está discutindo só coisa caótica aqui. Uma pessoa que esteja assistindo em casa já está com medo, né?
E também porque a gente tem hoje acesso a ferramentas de identificação mais proativas. Uma das intervenções que o Ministério Público do Trabalho faz é exigir que as empresas tenham meios de identificar para ter uma política melhor de técnicas melhores de prevenção, antecipação desse risco e até de resolução do fator que causa isso. Mas hoje a gente tem cada vez mais diagnósticos muito bem feitos sobre essa matéria. Do ponto de vista previdenciário, a gente até melhorou, porque o Brasil, do ano passado para cá, fez uma lista de adoecimentos uma nova lista de adoecimentos, que essa lista já considera o burnout também e outras doenças que antes eram doenças que não estavam listadas. Então a pessoa para provar tinha que entrar na justiça, todo um caminho. Hoje é mais fácil, está mais catalogada, então é um pouco mais fácil. Do ponto de vista econômico, é uma doença que causa um apagão econômico, tanto na família quanto em algumas profissões. Por curiosidade, uma das profissões que mais tem alegação de burnout, fora médicos e o pessoal da saúde, é qual? Jornalistas. Jornalistas. Então, se exige das empresas de jornalismo que tenham uma política mais proativa quanto aos seus profissionais. Cuide das pessoas de maneira já a considerar esse fator de risco da própria profissão. Vocês têm um esgotamento, busca demasiada por uma intoxi-informação. Lembram? Intoxi-informação, vocês buscam com essas informações de maneira muito inflacionada. Então, isso já é uma corrida, um dos sintomas do burnout. É isso aí, tá vendo? Vamos nos cuidar. Nosso tempo está quase esgotando, mas ainda dá tempo aqui da última pergunta bem rapidinha da Luana Yasmin. Gleidson, você pode pontuar quais são os principais impactos do trabalho plataformizado para a economia brasileira? Primeiro grande impacto é tributário, né? Como gerir isso do ponto de vista tributário? Eu estou falando de trabalho, não estou falando já de tributo, porque tributo gera renda e renda gera políticas públicas melhores para as pessoas. Então, tem um grande desafio tributário aí sendo discutido nos tribunais. Do ponto de vista administrativo, como o governo regula isso, existe uma grande demanda regulatória. Boa parte dessas plataformas, dessas tecnologias, se utilizam de omissões na legislação. Elas chegaram chegando e nós não conseguimos nos organizar no que chamamos de direito regulatório. Nós não dissemos assim, olha, para você ter a plataforma é isso, isso, isso. Ela já chegou e já montou o modelo de serviço. Isso causa um grande problema, porque já estão rodando. Do ponto de vista previdenciário, do ponto de vista trabalhista e de política de saúde, a gente já considerou alguns pontos aqui, que elas, ao mesmo tempo que aumentam a fruição de produtos e serviços, elas também trazem um desafio à mobilidade urbana, as pessoas estão mais sujeitas a acidentes, trazem desafios à manutenção da saúde, as pessoas chegam nos pontos de saúde, equipamentos não sobrecarregam, e também o previdenciário, porque quem está correndo para pagar a gasolina da moto, nem sempre paga a previdência, né? Isso é um desafio muito grande para nós como sociedade brasileira. É isso, procurador. Tínhamos aqui muitas outras perguntas, mas quero agradecer demais a sua presença aqui no Checkmate e dizer que foi um prazer recebê-lo aqui na nossa TVU. Muito obrigado, foi um prazer conversar com cada uma e cada um de vocês. Disponham, é sempre uma honra participar da nossa universidade. Agradeço também aos meus colegas aqui, estudantes do curso de Comunicação Social, de Jornalismo, melhor dizendo, e agradeço especialmente a você que esteve conosco em mais uma edição do Checkmate. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!